Olá, olá a todos os internautas, amigos, seguidores aqui do canal Garimpo Sustentável. Este projeto que já está indo para o 3º ano de atividades, graças a Deus, com muitos objetivos sendo alcançados e muitos desafios pela frente, né? A gente mais uma vez aqui nesse podcast Garimpo Sustentável, trabalhando sobre vários temas, né? Esse projeto que é realizado pela Cor-de-Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, em parceria com a Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate, do nosso grande amigo Juliano Jorge, presidente da Metamate. Também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a SEDEC, do nosso secretário César Miranda. Agradeço a todos pela confiança. E a Cor-de-Mato vem tentando trabalhar todos os sistemas, desmistificar, né, esse tema tão importante para o Estado de Mato Grosso. E hoje comigo, divide a bancada aqui nada mais, nada menos do que uma doutora com expertise na área minerária, advogada, presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB. Comigo aqui, doutora Nayara Boscoli. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nayara. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Garimpo Sustentável. Bom dia, é uma alegria dividir aqui a bancada com você hoje. E em especial com o nosso super convidado aqui, um grande empreendedor do ramo mineral. E grande homem também, que eu fiquei tão feliz em descobrir que ele é legendário também, né? Ah, sim. Com certeza. Isso aí vai ajudar a alavancar ainda mais os seus negócios, né? Ah, Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. É isso aí, Nayara. A gente, como sempre diz, né, não é uma entrevista, né, um bate-papo, é uma conversa sobre o segmento. Inclusive, todos sintam-se convidados a vir tratar desse tema conosco, a debater, compartilhar conhecimentos, trazer novas informações. E hoje, conosco aqui, Nayara, pelo timbre vocálico, você percebe que é quase um locutor, né? Acabou que tem um vozeirão e tal. Conosco hoje, com todo o prazer, uma pessoa que nos ajudou muito, foi o primeiro presidente de cooperativa que recebeu o projeto Garimpo Sustentável, ainda em 2022. Logo no início do projeto, lá foi a primeira região que a gente visitou e que não perguntou por quê, nem o quê, nem nada, simplesmente falou, estou dentro, é sim, e o que vocês precisarem podem contar conosco. Ele que é conselheiro da Unida de TVM, também presidente da Cooperlivra, cooperativa de Nossa Senhora do Livramento, conosco hoje Arthur Henrique Melo. Seja bem-vindo, Arthur, o microfone está contigo. Poxa, obrigado, para mim é uma grande satisfação, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com a Nayara. Fico lisonjeado pelo convite aí, espero que esse bate-papo possa agregar alguma informação ou levantar uma hipótese que possa ser estudada e esclarecida para ajudar toda a nossa comunidade garimpeira, de pequenos mineradores. Perfeito. Conhecimento, para isso o Arthur tem de monte. Prático, né? Prático. Mas, Arthur, iniciando os trabalhos aqui, diz para a gente, diz para os nossos internautas aí daqui do Garimpo Sustentável, quem é Arthur, nascimento, casado, solteiro, fala aí um pouco da sua vida aí. Quem é Arthur Henrique Melo? Bom, deixa eu me apresentar bem. Como surgiu, como entrei no ramo da mineração? Bem, meu pai, Valdemir de Melo, é o diretor, proprietário da Unida de TVM, antiga Parmetal da TVM. E na década de 80, ele começou a trabalhar no comércio de metais preciosos e na década de 90 ele adquiriu uma instituição financeira que passou a se chamar Parmetal da TVM, que é destinar o ouro ao mercado financeiro. No Brasil existe uma lei que distingue o ouro destinado à mercadoria e o ouro destinado ao mercado financeiro. Tem uma isenção fiscal para o mercado financeiro. E nisso, durante a minha juventude, a gente acabou adentrando e conhecendo a atividade de comércio de metais preciosos. E aí
é engraçado, quando você, é a mesma coisa que tomar água do Rio Cuiabá. Você toma água do Cuiabá, não quer sair mais daqui. Eu tomei água do Rio Cuiabá, não consigo sair daqui mais. Comeu a cabeça de pacu, é? A cabeça de pacu. E fui fisgado pela mineração. O pessoal até fala, para o homem virar garimpeiro é um tapa, mas para voltar a ser homem... Não é fácil, né? Não volta não. Então, brincadeiras à parte, em 2012, até 2012 eu me dedicava bastante ao comércio, à DTVM. E a partir de 2012, aliás, um pouquinho antes, em 2010, eu comecei a ter interesse pela mineração. Então, eu comecei a participar de pequenos projetos de mineração, mas em 2012 eu, de fato, saí da DTVM. Lógico, hoje, por mais que eu queira mudar o codinome que me dão, é Arthur da Parmetal, toda hora. Então, eu não consigo mudar. Mas, em 2012, eu comecei a me dedicar à mineração. Fiz parceria numa permissão de lavar garimpeira junto com o garimpeiro Marcir Weber, um grande minerador, conhecedor da mineração, um pesquisador nato por natureza, o Marcir. Tenho uma grande gratidão com ele, que ele me ensinou os primeiros gatilhos da mineração, para gatinhar. E foi quando eu comecei a montar o primeiro garimpo, com parcerias na região de Livramento. Já sempre Livramento. Desde o princípio, vocês sempre na região? Não, eu comecei em Rosário do Oeste. Rosário. Rosário do Oeste. E o Brasil, cada região tem um tipo de ouro. Rosário do Oeste é um tipo de afloramento de ouro. Então, são partículas mais chatinhas, que difícil de concentração, só que é um ouro... Por exemplo, lá nunca usou mercúrio. Por mais que tinha autorização, o Marcir nunca usou mercúrio. Engraçado. Depois nós vamos tocar nesse assunto. O procedimento lá era de bater a peneira, porque o ouro era liberado livre. Então, não tinha necessidade de usar um acelerador de retenção do ouro, a amálgama do mercúrio. E foi aos poucos, foi entrando na mineração, montei um primeiro garimpo, tinha parceiros, aos poucos fui ficando sozinho, gostei do negócio. Em final de 2017, 2018, acabei transferindo os títulos minerários para um grupo, vendi o meu garimpo e acabei entrando na área de pesquisa mineral, pequenas parcerias, que estou até hoje. E, em 2016, eu e mais 40 garimpeiros ajudamos a fundar a Cooper Livre. Com um apoio enorme do Antônio João, da Metamate, grande personalidade, que deu toda a instrução. O pessoal da Cogavep mostrou os caminhos para a gente. Quem foi o primeiro presidente foi o Paulo Cruz, que é um geólogo. Então, ele abraçou a causa, dedicou. Isso tem que falar. Não tem retorno financeiro nenhum. Então, é trabalho voluntariado mesmo, de defender uma causa que às vezes nem é você que vai usufruir dela. Exato. Então, tenho uma gratidão muito grande para o Paulo e pelos cofundadores. Hoje, muitos não estão cooperados, mas pessoas que moram em Livramento ajudaram a fundar a cooperativa, a família Razuki, o Eliseu. Eu teria que ler os nomes, senão eu vou esquecer. Não, se você quiser, fica à vontade, Arthur, para não esquecer ninguém, né? Deixa eu pegar aqui para não esquecer ninguém. Foi fundado em 2016, ela. Senão você não consegue descer o elevador, que já apanha. O irmão do Marcílio, Alviro Weber, o Benedito Curvo, que é o neto da Lagoa, Carlos Alberto Costa, Eliseu Trilone, Edilberto, Edson Neves, que hoje não... Edson Neves, que é Edson advogado. Neves ajudou a fundar a cooperativa. Grande abraço. Francisco Formiga, João Alberto Barros, Paz de Barros, ajudou a fundar. João Brode, um geólogo também. Josafá, que hoje não está mais entre nós, faleceu. O Márcio Nascimento também já faleceu, que é o pai do Max, um garimpeiro. Oswaldo, que hoje é o vice-presidente, Oswaldo Silva. Otacir, que é da prefeitura, trabalhou né? na prefeitura, Sim. ajudou a fundar a cooperativa. Roberto Razuki Filho. Rubens Jimenez, que é um grande minerador, garimpeiro, que é da família Jimenez, Rubão. Sérgio Silva, Serginho Júnior, Sérgio Sarro, Vladimir Vladimir Brandão e o Wilson, que é o Bugão. Eu acho que vocês conhecem ele. O Bugão, ele trabalha na Metamate até hoje. Bugão, conheço mais. Ele foi um dos cofundadores. Também.
Então, a cooperativa, até hoje, ela não tem recursos com as próprias pernas. Ela não consegue então, se manter hoje com o que ela tem de estrutura, de... Não. Desde quando fundou, foi formado por pequenos mineradores que cada um tinha o seu próprio negócio, mas eles queriam buscar uma causa maior. Por quê? Existiam grandes empresas na época que tinham muitos requerimentos. E a ANM não era tão veloz igual é hoje, tão rápida em analisar o processo. Hoje, comparado com o que era antes, é formidável. Melhorou bastante, né? Então, tinha latifúndio, era praticamente latifundiários de requerimentos minerários. Requerimentos ricos, disponíveis para alguém trabalhar e parado lá por 10, 15 anos, 8. Deixando levar os garimpeiros pequenos à margem da lei. Clandestinidade, à margem da lei e tal. E quando a gente fala dessas empresas, assim, pelo que eu tenho visto, geralmente eles só anuem quando é cooperativa, né? Acredito que até é aí que vocês viram também a necessidade de realmente se organizar, se reunir para realmente receber essa anuência. Eu acredito também que foi um dos fatores, né? Sim, porque a lei favorece o cooperativismo. E o governo da época, que é o mesmo governo de agora, também tem esse caráter de apoio ao cooperativismo. Então, isso foi muito legal. Então, não temos que criticar. Isso, de fato foi muito importante, ajudou os garimpeiros a se organizar. Mas o garimpeiro, o minerador pequeno, ele não tem recurso e não tem tempo para estar atuando. Então, se não juntasse esses médios garimpeiros, são todos com um certo poder aquisitivo, para ajudar a bancar essa cooperativa, não teria saído do papel. Não. Ficaria também na mesma morosidade, como se fosse uma pessoa física mesmo aguardando, né? Então, tem que ter esse investimento, tem que ter esse grupo de cooperados para poder custear, né, Arthur? Mesmo que muitas vezes, igual você estava bem colocando, o recurso não retorna, né? Institucionalmente, de repente, cresce, se mantém, mas o investimento colocado muitas vezes não vem na mesma velocidade que se coloca recurso, né? Mas a partir do ano passado começou a sair as primeiras PLGs da cooperativa. Então está começando a ficar interessante. A gente está com um projeto que foi apresentado para a doutora Sheila, que é o projeto de extração de ouro com licenciamento mais rápido, que é o de detector de metais. Então, famoso ninguém liberou... Tem uns pipiozeiros. Não tem nenhum projeto ainda liberado a extração de metal só com detector de metais. E a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, enxergou com bons olhos, está analisando o projeto, que seria um projeto, por exemplo, plano de fechamento de mina. Não tem. Simplesmente abre a cabo e já fecha. Então, esses garimpeiros estão na margem da lei hoje, porque a atividade é quase nômade. Se ele esperar muito sair o licenciamento... Quando sair o licenciamento daqui, não tem mais ouro. Então, eu acho que vai dar uma velocidade... Vai ser bem interessante esses garimpeiros, nas áreas que a cooperativa tem, poder licenciar essa atividade. Na região da... É Cooperlivra ou Cooperlivre? Cooperlivra. Então escrevi certo. Cooperativa de Extração Mineral de Nossa Senhora do Livramento. Perfeito. Quando o projeto Garimpo Sustentável teve lá, Arthur, a gente fez um cadastro, né, de vários várias pessoas, na verdade, né, na região do Mata Cavalo. Quais são as regiões hoje que a Cooperlivra ali atua e que está nessa parte dos piu-piu aí, do detector de metais? Olha, as áreas mais relacionadas... A região do Mata Cavalo é uma área interessante, só que tem requerimento de outras empresas ou de outras cooperativas. Então, existe a questão desse conflito que é dos quilombolas. Então, eu, particularmente, sempre quando há esse tipo de conflito com uma comunidade arendina, eu, particularmente, prefiro que a cooperativa não participe, porque é muito desgastante lidar com esse fator social que está acima de tudo, principalmente arendina. Falta licença social, né? Eu já tenho muito... eu prefiro falar, cara, tem ouro lá, mas tem procura outras em outro áreas, lugar. né? Já tem problema demais. Mas lá que é rico, mas, meu amigo, procura outro, que lá vai ter dor de cabeça para você. O Sararé que eu diga, né? Sararé, a gente ouve cada história de Sararé. Nossa Senhora, cara. Mas é uma região... Arthur, então de 2016 para cá, vocês montaram ali a cooperativa, deu uma guinada ali, e como é que tá? De 2016 para cá, melhorou a questão do desenvolvimento da comunidade? O que você consegue perceber ali de realidade hoje lá? Olha, é muito cedo para mim falar ainda, né? que tem um diagnóstico sobre isso.
Mas a gente já é com bastante otimismo, porque a prefeitura tem apoiado, ela apoia a atividade de extração mineral, é uma maneira de gerar emprego para a cidade de Nossa Senhora do Livramento. Exato. Por exemplo, a prefeitura hoje, só pelo fato dos garimpos lá, de fato, as estradas estão ótimas agora. Porque existe esse contato e a preocupação dos mineradores que a estrada seja boa e ajuda a comunidade ao mesmo tempo. Sim. E agora, eu acredito que esse ano e ano que vem a gente vai ter um diagnóstico legal, porque agora nossas licenças estão saindo. Sim. Por exemplo, hoje ainda eu quero passar ainda na ANM para tentar conversar com o Levi para explicar um pequeno problema que a gente está tendo dificuldade de um garimpeiro que está tentando licenciar uma área. E eu tenho que agradecer ao Levi também. Cara, Grande parceiro, o Levi né? hoje na ANM transformou a ANM. Sim. Assim, ele tem uma visão empresarial. Ele já atuou em vários segmentos, já trabalhou na área de mineração. Conhece, Então, a né? visão que ele tem é muito dinâmica, né? Ele Então, não tenho o que falar dele. Conheço ele pessoalmente, mas ele como profissional, que é o que eu preciso falar dele, eu só tenho a elogios para falar sobre ele. Nesses trabalhos que você desenvolve enquanto cooperativo, vamos, de repente, aprofundar, né, na área bastante na questão de cooperativismo. Daqui a pouco a Nara tem alguns assuntos aí mais pertinentes, né? E nessa parte do cooperativismo, a Metamate, ela ultimamente, eu acho que não tenho conhecimento antes, né? Ela sempre deixou à disposição o suporte técnico necessário e que todas as regiões garimpeiras do estado que precisassem poderiam buscar. Mas eu percebo que hoje já está mais atuante, né, Arthur? Vocês de 2016 para cá, como é que está essa parte de capacitação, de suporte? Tem alguma necessidade, de repente, mais específica que você acharia importante desenvolver para a região, principalmente para a sua região ali? Olha, eu acho que a gente, como administração da cooperativa, acabou pecando com relação à Metamate, porque a Metamate, na verdade, ela ofereceu muita coisa interessante para a gente. Né? Ela apresentou uma ideia para a gente, até a ideia do São João, e só não foi dado continuidade. Que ela conseguiu fomentar uma estrutura de pesquisa de uma mini planta para a cooperativa testar as áreas dela e saber se é viável economicamente. Então, um garimpeiro, quando estiver testando uma área, em vez de montar uma mega planta ou ter os custos com isso, ele poderia levar e testar. Essa planta coletiva ali, né? Uma planta coletiva. E a ideia do cooperativismo é tentar fazer, sim, uma cooperativa de uso coletivo, que seja extração mineral, onde todos possam administrar ela. E outra coisa que agora que a Metamate conseguiu também, que é os drones. A sonda também, né? A sonda agora. E os drones. Para geofísica, né? Para geofísica. Por quê? A cooperativa às vezes tem um requerimento enorme. E manter ele não é fácil. Mas se através dos drones a gente conseguir diminuir a malha de pesquisa, a malha onde tem de fato o minério, a gente reduz essa área, fica livre para outro minerador, outro garimpeiro, e a gente se concentra onde de fato é rico. Porque não adianta você querer segurar uma área enorme e acabar... Só que você não pode descartar porque você não terminou de pesquisar. Você não sabe onde tem, onde não tem, né? Por isso também a importância desse banco de dados estadual, né? Que é um trabalho que a Metamate está começando a desenvolver sobre isso, né? E também está aí embrionário ainda, possivelmente, esse ano, um plano estadual de mineração também, um mapeamento, né? De todo o estado. Acho que é de extrema importância. O projeto Garimpo Sustentável, com base no diagnóstico que a gente fez e relatou, no segundo ciclo a gente adquiriu uma sonda também, perfuratriz, né, para poder também dar esse suporte com base nos escritórios que a Metamate tem espalhado no estado, mas para auxílio dessas cooperativas, entendeu, Nara? Porque é a pesquisa que primeiro, que é o mais caro, né, é o início ali, porque se você sabe que tem o minério ali e a quantidade, eu acho que parceiro, para fomentar, você acha... facilita, né? Arthur? Acho que fica fácil, né? Acho. Agora, o duro é pesquisar, você, de repente, conseguir um investidor ou um fomentador para uma coisa que você não... Até porque o nome já diz, né? É pesquisa. Você não sabe se vai ser viável economicamente, né? Isso vai dar transparência. Porque o que a gente mais percebe quando o investidor tem interesse, ele olha os números e vai falar, que segurança eu tenho?
Isso, o próprio brasileiro, quando que vier do outro ramo, quer investir em mineração. Acaba entrando porque um amigo viu e acaba entrando. Mas, por exemplo, eu estive agora no Canadá, no participei do PDAC. Boa. A gente Canadá. percebe do PDAC, que é o maior encontro de mineração Mundial, né? do mundo. E não é focado só em ouro. Então, nosso segmento Mas é ele é ouro. mais focado para grandes players. Para grandes players da mineração. Mas tem um espaço pequeno. E a gente percebe, pouco a gente conversou, trocou ideia com algumas pessoas, existem grandes investidores, pequenas empresas juniores que têm interesse de investir no Brasil. Só que quando você fala Brasil, fala, não, tem um aspecto problemático aqui. De contratual, medo de Insegurança, investir no Brasil, né? Insegurança. Mas um pouco a gente conversou com ele, explicando, não, isso aqui não é assim mais não. Isso aqui existe uma agência reguladora. Que é a diminuição do fardo regulatório da agência, né? Que tem Isso. sido feita. Cara, eles ficaram de boca aberta. Eu falei, caramba, então vamos voltar a conversar. Evoluiu, Então, o pouco que a gente ficou lá, abriu uma janela enorme de oportunidade de negócios no Brasil. Show de bola. Então, eu acho que eu vou estar me dedicando a isso um pouco, a estar apresentando alguns investidores de fora para investir, inclusive no Brasil. Talvez na nossa cooperativa ou em outros segmentos. Outros segmentos. Porque eles buscam não só... Minerais, nosso carro-chefe é minério de ouro, mas... Eles buscam os minérios, terras raras, Tantas outras substâncias. terras raras hoje, né? Lítio, lítio. Então De repente, numa área que tem o ouro, tem outras substâncias minerais interessantes, faz uma parceria, pô, deixa os garimpeiros tirar o ouro aqui e você depois acaba tirando os minérios que te interessam. Olha, abriu um leque de negócio. Isso começando a dar transparência e diálogo. Que é o que se o Estado fomentar uma pesquisa mineral, vai dar muito mais transparência ainda. E atrai os bons, né? Porque o investimento é certo, né? O Estado fica com essa transparência que precisa. Comprometimento do Estado. Exatamente. E é complexo também, né, Arthur? Como você estava dizendo lá no princípio, tem algumas pautas desse ramo que a pessoa não quer falar, né, Nayara? Tem receio de expor, e de repente, se tem um mapeamento, se tem alguma coisa oficial do Estado, é mais fácil. Não é mais uma informação do Josias, da Nayara, do Arthur, é uma informação oficial do Estado. Acho que favorece a todos que estão no ramo, né? Falando do Estado. O Estado do Mato Grosso é líder em licenciamento de mineração. Viu? Eu andei bastante já estive no estado de Rondônia, Pará, Amapá, Amazonas, e visitei muitos garimpos legais, minerações ilegais. E a gente percebe que o Mato Grosso é o que tem melhor agilidade. Por mais que as pessoas reclamem da morosidade, licenciamento, aqui as coisas andam rápido. Em Rondônia é muito difícil. Falando em níveis nacionais, a gente já chegou em segundo de emissões de PLG, né? E de autorização de pesquisa em quarto, né? Então, quer dizer, e se essas autorizações realmente derem a pesquisa boa, né? Então, quanto que não vai virar aí de portarias de lavras, né? Então, hoje o nosso estado, ele, na minha visão, ele já está a nível de Belo Horizonte, né? Eu concordo com você. Hoje, se a gente for olhar, de atrações de investimentos, né? Muitas empresas grandes vindo para o Mato Grosso, né? É que muitas vezes a gente fica meio que preso na questão do artesanal, que é o que mais sofre, né? Hoje, um mês para o artesanal é uma eternidade, diferente de um projeto elaborado por uma grande mineradora que sabe que em 3, 4 anos ainda é fase de pesquisa, né, Nayara? Então, eu acho que o pequeno, igual você que está com esse projeto que você colocou ali com a Sheila, eu lembro que o Antônio João redigiu também, tem um projeto de lei que está até, eu acho, parado na comissão ali do meio ambiente. Aprovado, mas não foi para frente, que é um projeto que simplificava o licenciamento para o artesanal. Eu vi sobre esse projeto. Pequena, né? Para o pequeno. Para dar celeridade, para realmente essa clandestinidade que hoje ainda pega esse pequeno, realmente a gente consiga tirar, porque vai no ganha-ganha, né? O Estado ganha porque está licenciando e está tendo o recurso, a receita, o tributo daquele... Porque dificultar o licenciamento é tão problemático, porque eu já visitei mineração ilegal, você percebe o seguinte, a mineração é ilegal, garimpo ilegal, bem que quando fala garimpo, a gente está falando
transformando... Na verdade, a palavra garimpo é a palavra legal. Legal, então, a exatamente. mineração é legal. Significa atividade legal, Legal. né? Porque normalmente quando você fala em garimpo, Já gera pejorativo, aquele... Pô, garimpo. todo mundo fica meio com medo, aquela coisa... É pejorativo o nome. É, Tem que mudar essa ideia. Exatamente, de ilegalidade. E hoje eu vejo não. Principalmente o próprio projeto Garimpo Sustentável. Exato. Tem fomentado essa Ó, cultura, provocado essa regularização, que é imprescindível, É né? provocar, a ideia é essa mesmo, é provocar, entendeu? Ah, garimpo é ilegal. Então você vê que prova que o garimpo é ilegal. Não só Tem mineração ilegal também. da mesma forma, como eu costumo É. dizer, por exemplo, uma guia de utilização para uma grande empresa, ela tem determinada quantidade. Se você lavra além, é uma lavra ilegal. Exatamente. E é uma grande empresa. É verdade. Então, a mineração ilegal, ela não é só no garimpo, né? Como a mídia costuma muito... É que dá audiência, né? Você focar sempre no garimpo Exato. com a ilegalidade, né? Então, é porque existe o nome garimpagem, vai lá, vou garimpar uma roupa, você vai lá, então já virou um negócio de caçar, né? Então, o que eu percebi, essas atividades ilegais, o minerador, o ilegal, acaba ficando, querendo ser legal, mas ele esperando, quanto mais dificultar o licenciamento, existem regiões que se dificulta muito o licenciamento, aí essa atividade ilegal, o cara acaba tendo uma atividade predatória, uma lavra ilegal, assoreando os rios, tudo. Por quê? Ele tem pressa em retirar o minério porque ele não sabe o que vai acontecer a qualquer momento. Vai sofrer uma ação policial, vão botar fogo nas coisas. Então, ele tenta tirar o máximo de lucro possível e deixa aquela declaração ambiental. E aí fica aquelas cavas, né? Enormes. Fica tudo jogado, aí fica de fato um dano grande ambiental. Mas se houvesse uma boa vontade de licenciar rápido, por quê? Tem mais minério lá. Onde ele abandonou, ele pegou só que é de fácil extração. É. Mas quando o cara sabe, não, aquilo lá vai ser seu, vai ter seu nome, sua responsabilidade, você vai ser responsável por isso? Um exemplo. Como o Poconé, a atividade se regulamentou e criou regras, e tem minerações lá em garimpo que estão há mais de 30 anos no mesmo local. Porque ele está tirando o máximo possível de ouro e se projetando para tirar o minério que tem lá. Se fosse dificultoso o Poconé, as pessoas iam tirar só o ouro rápido e fácil lá e abandonar e deixar aquela declaração ambiental e aquela imagem ruim. E é o que acontece nos outros estados, o Pará principalmente. E nas regiões de difícil acesso, onde exige atuação forte do IBAMA, que às vezes passa por cima, por depender da zona de proteção, que não é mais competência da SEMA, e é o mais dificultoso. Onde acontece mais ainda essas lavras ilegais. E aí é vantajoso para esses mineradores ilegais, porque ele está lá, não tem fiscalização, acaba degradando tudo, pegando o máximo possível, igual a gente comentou sobre Sararé agora há pouco. O Sararé, tudo ilegal, as pessoas degradando aquilo lá dentro de uma reserva ambiental e indígena, mas essa atividade acaba extraindo o máximo possível e deixando uma degradação enorme. Exatamente. Lógico, lá não tem o que fazer. É impossível querer defender, porque nunca se aprovaria um Território indígena, território indígena, não se conversa, mas existem áreas que seria possível. Que estão fora do território Ainda não existe indígena. a regulamentação de mineração em área indígena, né? Mas é um assunto muito polêmico, essa conversa. Povos originários. Nayara, você falou agora há pouco sobre a rastreabilidade do ouro, né? Isso, que eu conversei um pouquinho com o Arthur antes. E nós estávamos falando sobre... Ali você pega os dois pontos, né? Você pega tanto ali pela cooperativa, quanto a parte já da TVM do ativo financeiro, né? Então, olha, eu acabei vivenciando isso aí bastante. Eu confesso que quando começou essas regras, eu falei, dei um medão, dei um susto. Cara, mas estou me apaixonando por isso. Fantástico. Porque é onde também coíbe a aquisição do ilegal, né? Sim. Que você consegue, de fato, o próprio nome já diz, né? Rastrear, né? Quem quer trabalhar certinho, ele sai na vantagem, né? O Brasil está saindo na frente com relação à rastreabilidade. Nos outros países, a gente não vê esse tipo de controle, mas o Brasil vai sair na frente. E que é formidável. Vai mudar a imagem do Brasil com relação a isso. Só que, com mão de ferro, de fato, assusta e atrapalha. Porque para aquele cara que é ilegal ou atua ilegal, vai virar mais ilegal ainda. Então, por um lado, é bom que está aumentando a rastreabilidade, a forma e deixando bem claro quem é bandido e quem não é. Porém, tudo é uma educação. É igual se da noite para o dia eu botar um monte de radar aqui na rua e soltar um monte de multa.
vai gerar polêmica. Sem dúvida. Então, a rastreabilidade. O que eu tenho visto? Cada região de extração de ouro existe uma forma de extrair. Então, é o que mais está dificultando. Então, eu tenho acompanhado algumas startups que começaram a trabalhar na área de extração, acompanhei o desenvolvimento de algumas, ajudei a elaborar as ideias de rastreabilidade para a DTVM da minha família, então, que tem sido muito interessante, ter objeto de elogio do próprio Banco Central, de algumas instituições reguladoras, do Sindicato dos Joalheiros de São Paulo. Tem recebido bastante elogio. O que tem sido feito? Não existe ainda um software específico, porque o governo está decidindo ainda, eu não vou saber dizer ao certo, se vai ser uma coisa de uso público ou cada um vai usar o seu privado. Por enquanto, como não está muito claro, cada empresa está adotando suas regras para ser o mais rastreável possível. Mas a ideia é que seja possível, quando a pessoa recebe a sua barrinha de ouro, ela consiga identificar. Igual recentemente eu comprei um pacotinho de salgadinho que dizia que aquilo lá foi extraído de uma fazenda legal. Aí você puxava o QR Code e mostrava a fazenda do seu José, que produzia leite, não sei de onde. E eu achei a ideia isso tem acontecido no agro, né? No agro. Do algodão que eu vi, achei muito interessante. Transparência, né? Isso aí. Então, tá quase acontecendo dessa forma. Então, hoje, existe um compliance que é feito as visitas nos garimpos, que é contratado uma empresa terceirizada, que faz todo o recolhimento de acervo de fotos já referenciadas. Existe um aplicativo que você consegue plotar o título minerário para ver se toda a extração está dentro do perímetro, né? do perímetro de extração. O compliance da DTVM, ao mesmo tempo que ela verifica se tem extração, ela não verifica só isso, ela verifica se existe minerações ilegais em volta. Porque o que pode acontecer? E aí é muito difícil para fiscalizar. Porque o minério, quando você extrai, você não pega ele com a mão igual uma pepita. Aliás, existe lugares que tem uma pepita, mas pepita é fatos raros. Então, se você pegar e esse minério, ele vai lá e leva para a planta de processamento, o minério já está na planta de processamento. Então, para a instituição financeira ou comprador de ouro, não é possível rastrear tão perfeito assim. Então, quanto mais maneiras de coibir isso, na origem, né? Então, hoje, a instituição financeira tem recusado cadastrar alguns mineradores que talvez estejam legais, estejam na atividade legal, porque está próximo à atividade ilegal. Para evitar o risco de imagem, porque o patrimônio envolvido no comércio é alto. Então, uma eventual apreensão de mercadoria, um bloqueio numa exportação, compromete todo o fluxo de caixa. E é o que aconteceu, tem acontecido recentemente, que a Receita Federal adotou uma estratégia muito inteligente. Lógico que atrapalhou todo mundo, mas inteligentíssima, de ter brecado todas as exportações, até que se prove e mostre como que é o procedimento de compliance de origem desse ouro. Então, acho que fazendo um pouco de merchandising Manda ver. da empresa da família, que é a UniDTVM, ela foi a primeira a fazer um procedimento de primeiro ouro rastreado. Então, está começando a fazer os primeiros casos, que é o caso de mostrar o produtor X, que fez a extração, mostrou como foi o procedimento. Transporte. Levou até aqui, daqui foi para lá, passou o processo de purificação daqui, virou uma barrinha de ouro e dividiu em tantas barrinhas de ouro. Então, está começando a ser. O ideal é um aplicativo, que quando ele puder puxar esse QR Code, mostra. Mas se o cliente hoje quiser saber, não, quero saber de onde veio exatamente esse ouro, vai vir na nota fiscal e mostrar como foi o rastreio. O número do processo. Mostra, um processo minerário. E existe uma pergunta que tem que ter claro, porque como é uma instituição financeira, existe a proteção de dados. Então, eu não posso simplesmente deixar claro, a não ser que eu informe para o produtor desde o começo, eu posso divulgar sua imagem quando o investidor quiser saber e der o QR Code, todos ficam afoitos isso. Então, é uma coisa que existe em amadurecimento, explicar para o minerador que isso é um caminho sem volta, que para ele... É uma vantagem, né? Para ele lá na frente, que ele garimpeiro, mas ele pode virar uma grande mineradora. Aquilo vai mmelhorar a imagem dele, mostrar que ele tem atitudes ESG. Sustentabilidade. Né? Arthur, tem hoje dentro da rastreabilidade
o DNA do ouro, tem como você identificar, esse ouro é lá de Peixoto, esse ouro é de Livramento, esse ouro é de Poconé. Você consegue identificar isso dentro desse processo lá no início ali, ou é muito difícil isso aí? Olha, pode falar? Fica à vontade. Chuta o pau da barraca aí, Arthur. Eu acho incrível a ideia, formidável. Eu acho que é possível puxar um DNA de fato de cada região pelas características do ouro de cada lugar. O ouro na rocha ele tem um formato, tem uma pureza, tem um contaminante. Inclusive, fazendas vizinhas. De fato, uma hora é possível identificar precisamente. Mas seria uma forma tão precisa e demorada de calcular isso, porque, por exemplo... E a forma de... Não sou geóloga, né? Mas a forma do beneficiamento também altera ali, muda não? a característica do ouro também. Porque hoje, quando o moinho de martelo vai sedimentos de ferro... Você quebra então, ali... quando você funde a barra de ouro, vai vir uma mistura na hora que fizer isso daí. Igual, vamos falar de DNA, de genética. Uhum. Na prática, primeiro verifica se não é pai ou não. Mostra que é diferente. Depois que se puser um estudo detalhado, não, esse de fato é o pai. Com características similares. E a mesma coisa, o ouro, com a tecnologia que a Polícia Federal está adotando, que fez esse DNA, o Banco do Ouro, esse banco de acervo de informações do ouro, eu acredito que é possível identificar, por exemplo, essa barra de ouro, eu tenho certeza absoluta que não é de Poconé. Não é de Poconé. Mas eu não posso falar que essa barra de ouro é de tal fazenda ou de tal garimpo lá de Peixoto. Não pode falar isso. Existem ouros diferentes. Possivelmente é de Peixoto. Mas existir exatamente que esse DNA sai de tal lugar, é impossível fazer isso. Talvez seja, mas com um estudo tão caro a ponto de olhar cada contaminante e ainda vai ficar a dúvida. Então, e vamos falar outra coisa. O cara pega uma barra de ouro de um garimpo ilegal e a mineração ilegal e mistura com de um garimpo e funde numa barra só, como que a gente vai saber que houve essa mistura? Se houve essa má-fé. Então, ainda mais, suponhamos que essa tecnologia seja talvez formidável e que fala, ó, foi misturado. Seja precisa, né? Essa tecnologia tem que ser ensinada para todo mundo. Por quê? Como que um comprador de ouro, uma DTVM, vai saber disso? Então, ela tem que ter esse computador, esse equipamento de raio-x que mostre para ela que na hora de adquirir e quanto custa isso. Quantos milhões vai custar cada máquina em cada lugar que produz ouro para você saber que esse ouro não veio de uma atividade legal? Embora agora tá num bom cenário o ouro, Rapaz, né? Eu vi que tá a onça tá... 2.000 e poucos dólares, né? Quanto tá hoje aqui? Marquito, eu vou ter que olhar aqui. Que vamos ver. Esses dias foi convertendo pauta em reais, estava com a Sheila, 388. 388 gramas, né? O grama do ouro. Pô. A onça acho que deve estar uns 2.000 e tanto, 2.300 dólares. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Já pede 100 gramas lá para fazer uma 2.000 e pouco. Pulseira. Não consigo olhar agora. Consegui aqui, peraí. O Marquito, acho que... Tá 2.417 agora. Dólares. Subiu. Dólares. 5 pila. Nosso último. Tá R$5 o dólar? 12 mil conto, 13 mil hoje. Olha, pro minerador tá fantástico, hein? Tá fantástico. Só não pode dever em ouro. Dever em ouro aí dá um probleminha. A conta do empreendedor de TVM é outra, né? Já pensa logo lá na frente. Nesse momento é 396, beirando os 400. Hoje é os 400. Um ano Bom atrás, cenário, né? Bom cenário. Geralmente aqui na região da Baixada Cuiabana é um custo muito alto de extração. Antigamente, com o ouro a 220, 180, a margem do lucro do garimpeiro era 10%. Então, o que ele produzia rendia-se para ele 10%. Porque pagava a renda da fazenda. Eu acredito que essa margem aumentou, porque o diesel não subiu tanto. Exatamente. O custo direto e indireto, principalmente, ele se manteve, né? Sofreram ajustes, mas não tanto. As máquinas não subiram tanto de preço. Agora vai começar a subir, que os dólares voltou a subir. Mas não subiu tão a mais. Então, neste momento, ainda está vantajoso. Com essa recuperada do ouro a R$400, eu acho que a rentabilidade, no mínimo, pode ter dobrado. Está certo e justo, né? Tem que ganhar. É uma atividade, né? Sim. Que também não é fácil desenvolver, né? Não.
Em momento de alta, assim, faz gordura, né? Você consegue fazer uma organização ali na fase difícil, porque como é uma commodity, ela tem altos e baixos. Né? E o ouro não é assim, né? Só pegar. Cara, vai lá visitar um garimpeiro. Rapaz. Cara, o ouro ia valer uns R$2.000 o grama. Se você vê o trabalho só que dá, cara. Poxa, é difícil. Muito trabalho e muito investimento também, né, Arthur? O cara que investe. Hoje, o início de uma mineradora, hoje, o que se investe hoje para falar, vou começar a tirar aí umas graminhas de ouro por semana? 1 milhão? Olha, só voltando um pouco atrás. Eu pergunto assim, Arthur, qual garimpo que é bom? Cara, o que tem ouro. E qual que é ruim? O que não tem, porque é muito relativo. É muito relativo, mas falando sobre o custo da extração. Olha, uma escavadeira hoje. Uma escavadeira, se o cara usar capital próprio, aí tá aí o negócio. Não existe fomento para garimpeiro. Exato. Às vezes ele acaba um fomento para atividade rural. Aí que é o que a gente estava falando que é atividade rural. Vez. A gente tentou fazer esse fomento, né? Adaptação. Então, a escavadeira, 800 a 1.200.000, uma escavadeira pequena. Hoje, na Baixada Cuiabana, já tem escavadeira de 80 toneladas. Aí dá 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Então, se o cara... Então, para o cara começar pequeno, vai com uma escavadeira pequena, 700 mil, uma pá carregadeira, mais 600 mil, um moinho de martelo, vai gastar, com a estrutura de montagem, uns 300, 400 mil reais. A planta em si, quase 1 milhão. Então, eu imagino, você começar um negócio pequeno, vai de 3 a 4 milhões de reais. Para começar um negócio pequeno. De médio porte. Assim, isso arrendando, né? Se você fizer aquisição da área, dependendo, né? Isso você não está colocando a questão da pesquisa também. Pesquisa, né? Que isso precede. Mas o que acontece? Geralmente, autorizações, né? Acaba sendo um pouco... O cara que começa um garimpo, vamos lá, um investidor, às vezes um garimpeiro tem um parente que tem um patrimônio X, vende uma casa e consegue um dinheiro. Para testar, ele não sai comprando escavadeira, aluga uma escavadeira, aluga um caminhão, às vezes acaba sendo inviável economicamente, mas para testar, vale o prejuízo. Até firmar o golpe, como diz o outro. Então, ele monta a plantinha, gasta aí 1,5 milhão com a plantinha e o resto aluga tudo. Então, ele tem um prazo para fazer esse teste. Entender a atividade também, né? Exatamente. Mas isso que dá medo, porque ele tem que começar a lavra de imediato e, se der errado, abandona a lavra. Então, é um custo alto. Porque aí a ideia de ter a pesquisa, a pessoa saber, vou começar certo aqui. Serem capacitados para esse princípio, né? De repente, um fomento nessa parte de que... que também é difícil você saber quem quer. O cara muitas vezes está ali para ver outra coisa, percebe que a mineração é melhor do que a agricultura que ele chegou. Ele já está no ramo da mineração, que não foi o que ele idealizou. Sem contar as especulações, né? Que a gente vê aí. A própria disponibilidade agora das áreas, né? Quantas pessoas ali pegam a área para depois revender, né? Virou... É um comércio, né? Latifúndio de área mesmo. Né? Hoje a Cooper Livre, ela tem uma boa área de livramento ali, consegue... Tem uns requerimentos interessantes. Né? Uma dificuldade que nós temos é o diálogo com os proprietários da superfície. Porque ainda existe essa imagem de garimpeiro. Quando você fala... Eu tive presente, fui tentar conversar com alguns proprietários da superfície, fazenda. Não quero garimpeiro aqui, pelo amor de Deus, vai invadir, vai destruir minha área. Aí tem que explicar essa contabilização. E esse trabalho da garimpo sustentável, para a gente, o presidente da cooperativa, mostrando para ele, mostrando um vídeo para ele do que é o garimpo, o que é um garimpo sustentável, vai ajudar e tem ajudado a conversa. Porque com a responsabilidade, o diálogo é a né? melhor coisa. Porque você pode entrar na justiça e conseguiu... Porque a servidão mineral, né? A servidão mineral. Mas é um desgaste que vai ficar uma briga. Então é muito mais fácil resolver pagando um royalty, uma participação. Contrato de arrendamento, né? E se bem montadinho, bem explicado, é interessante até para o superficiário. Né? É uma renda boa, legal que está ali, que muitas vezes ele, por estar com essa imagem dessa época antiga, né, que quem chegava era aventureiro, era de qualquer jeito, vai acabar com tudo, explicando como é esse novo formato que se pretende, ele entra junto, inclusive, de repente. E muitas vezes é só uma área tão pequena, né, comparada à extensão da fazenda. Uma fazenda de 1.000 hectares. O cara pesar, vai destruir a fazenda 40, 50 e olha lá, né? Vai pegar só onde tem um veio de ouro. Às vezes, uma fazenda de 1.000 hectares vai pegar 50 hectares, 200 hectares, onde tem a lavra de fato. O resto vai estar preservado. Tem um ourinho outro, mas às vezes não é viável economicamente. Então, não vai destruir a fazenda toda. Exatamente. Nessa viagem que vocês fizeram lá para o Canadá, foi você? Foi mais
mais garimpeiros, mais pessoas aqui Olha, do Brasil? Como é que foi essa experiência? Esse ano foram poucas pessoas aqui no Mato Grosso. Mas eu fiquei sabendo que o Levi organizou uma comitiva no ano passado, levou bastante garimpeiros, levou uma comitiva de pessoas da Metamate, geólogos, pessoal da própria ANM. Então, desta vez foi um pouco mais retido, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Levi, o Jossi, grande profissional de carreira, que já foi diretor da ANM na época, já foi gerente regional, já assumiu a cargo, cara fantástico. Olha, eu melhorei a imagem que tinha sobre ele. O cara tem um conhecimento, uma carga de conhecimento geológico da área, de conhecimento da atividade formidável. Fiquei surpreso com o Jossi. Hoje aqui a gente tem grandes nomes, não tem o que falar dele. Márcio. O Márcio, homem das barragens. Esse intercâmbio... Amigo e inimigo de muitos. Mas é um cara querido. Eu não tenho que falar dele. Se quiser que edita essa parte aí também, né? A gente vê a gente reclamando aí, mas não tem que falar dele, não. Porque é o seguinte, não tem mágica. Porque às vezes chega o minerador, Arthur, conversa lá, você presidente da cooperativa, cara... Resolve esse problema lá. Não tem jeitinho. A lei é uma só, né? Ninguém vai assinar um papel para se comprometer. Sim. E outra, para assinar um papel, acabou que tem que entender, tem que ler, tem que debruçar, ver a legislação, né? A responsabilidade hoje é muito grande, né? Mas o grande X da questão hoje é o quê? É a abertura desse relacionamento institucional que hoje Mato Grosso nos dá, né? Que ali eles estão sempre de portas abertas para a gente realmente entender ali o que precisa para o processo. Eles procuram maneira de caminhar mesmo. O diálogo é rápido. Exatamente. Antes você queria falar com alguém na NM, você tinha que agendar, assim com antecedência. Hoje Fora não. aquele prédio, né? O antigo prédio, nossa. E hoje a ANM também ela está meio que descentralizada aqui, por exemplo, em Cuiabá consegue resolver muita coisa que antes era só Brasília. Tem muita autonomia. Mas até Brasília hoje é muito mais fácil conseguir uma reunião. É capaz de Brasília às vezes pedir benção aqui para o Mato Grosso. Pela expertise que tem, né? Pela Sim, tem um conhecimento muito grande aqui. Agora, o lance das barragens, né? Depois que aconteceu os acidentes de Mariana, criaram uma regra generalizando tudo. Porque as barragens daqui da Baixada Cuiabana... São diferentes, né? Elas não, o rompimento, a parte de alagamento é pouco, não dá nem 10%, né? Porque tudo é uma areia. E a água é circuito fechado. Então você reusa as áreas. É uma maneira sustentável de usar a própria água. Então não existe o uso hídrico novo. Você se recircula a água várias vezes. Então às vezes você tem essa imagem. E é igual falar do mercúrio. Cara, o mercúrio bem usado, não tem o que se falar dele. Hoje a gente tem aquele projeto Ouro Sem Mercúrio, né? Mercúrio. Como é que tem sido isso na Cooper Livre? Olha, todo mundo está utilizando agora as mesas vibratórias ali, né? De gravimétrica, de concentração matemática. Ela não tem a mesma eficiência que o mercúrio, porque... o mercúrio acaba virando uma liga, então acaba concentrando tudo. Só que ela tem uma eficiência muito próxima. Então, se você fizer a conta, você vai ver que é melhor usar a mesa concentradora, você não vai ter problema ambiental, o licenciamento sai mais rápido. O uso dela é a cultura. O que falta é dar conhecimento. O custo da mesa é muito maior do que do mercúrio? Ou é similar? Ou é similar? Então, porque o mercúrio também é caro pra caramba, né? Então, mas você reaproveita várias vezes. Tem isso. Essa ideia, eu vi algumas autuações aí que fazem levantamento de quantos quilos de mercúrio. Quem que vai jogar fora um trem caro? Né? Você reusa, por exemplo, aquela condensadora de reaproveitamento, ela perde 1% só. Chega a perder só 1%. Bem usada, bem treinada. Mas a gente percebe, nas atividades ilegais lá, você vai ver, garimpeiro queimando o ouro com mercúrio e jogando no céu aberto. Mas é falta de ensinamento. Primeiro, que está jogando dinheiro fora. E segundo, ele está sendo danoso para ele mesmo. Está mexendo com a saúde dele. Então, aqui na Baixada Cuiabana, tudo é muito consciente. Mas tem ainda pessoas que ainda não têm consciência. Por exemplo, existe um queimador, acho que até vocês entrevistaram outra vez aqui o Paranazinho, o Hamilton. Grande amigo Hamilton, abraço. O cara formidável. O cara é um professor pardal. Rapaz, ele...
Então, cara, um amigo meu, não tenho o que falar dele também. Já fiquei horas batendo papo com ele, já viajou comigo para tentar resolver uns problemas de concentração de ouro. Ele já furou a bolha Brasil, tá fora do Brasil. Tá, Aqui já, acabou que internacional, tá na África, tá o na cara tá África. aparecendo lá. Então, é falta de cultura. Tem gente que usa ainda o queimador antigo, não usava o concentrador novo, existe existe o exaustor de lavador de gases. Então, é muito... Olha, se partir para o uso químico, primeiro você vai ter que ter um engenheiro químico à disposição. E o uso químico, que é o cianeto, se ele vazar, morre na hora a pessoa. Então, tem que ser muito bem pensado. E o cianeto, você precisa de uma área maior, né? Para você fazer as pilhas, né? Não, existe a lixiviação intensiva, que é pegar o concentrado das centrífugas e usar um processo químico num laboratório. Que até a cooperativa de Poconé, o André Molina, pô, ele está abraçando um projeto formidável, que é um concentrador incentivo, Pelicano, que é um concentrador reação intensiva, com cianeto, da Brastorno, até acho, uma empresa chamada Brastorno, e tem conseguido resultados formidáveis. Ele levou até o teor do ouro até 99,7, parece 99,6. Então, bem interessante. Então, é um projeto. Só que é caro. Por exemplo, uma ferramenta dessa, eu posso estar enganado, mas custaria R$1 milhão. Então, é um custo a mais para o cara montar uma infraestrutura, né? Que às vezes nem se paga. Dentro da mesma produção, né? Ele não vai aumentar a produção dele porque tem um investimento de R$1 milhão em cianeto. Aí você botou lá na mesa. É cara a mesa? O mercúrio é muito mais barato, porque reutiliza. Eu não sei hoje, mas na época o quilo do mercúrio estava em torno de R$1.000. Então, usa-se a mesma porção. Para 1 quilo de ouro, usa-se 1 quilo de mercúrio. Só que recupera-se o mercúrio de volta. Não perde-se 1 quilo de mercúrio. Recupera-se 99% do mercúrio. Então, amanhã, quando você for fazer 1 quilo de ouro de novo, você vai ter 999 gramas de mercúrio de volta. Então, para ele se perder, demora muito. E ele acaba ficando no circuito fechado. Ele vai se perder dentro da central de amalgamação. Só que aí houve uma operação policial. Hermes 1, Hermes 2. Mercúrio. Então, começou uma corrida de mesas concentradoras. Então, quando aumenta a demanda, tudo sobe de preço. Primeiro, entrou na fila. O Hamilton, acho que foi o cara formidável que desenvolveu uma mesa concentradora, saiu na frente. Mas para importar, demora o processo de liberação de importações. Se tiver algum erro na descrição da importação de mesas concentradoras, é travada na alfândega, então demora muito. E essas concentradoras de marcas famosas são muito caras, tipo assim, $50 mil. Aí converte por R$6, vai dar R$300 mil. Aqui está em torno de mais ou menos 120 mil, mais ou menos, uma mesa concentradora nacional. E a mesma coisa, não adianta você ter uma máquina super boa, que tem lá nos Estados Unidos ou tal país, na Europa, se não tiver a peça. Igual pergunta para mim, Arthur, qual que é a escavadeira boa? Olha, qual que é a máquina boa? É a que tem peça. Não adianta ter uma máquina super moderna que ela, quando quebrar, ela vai ficar um ano, 2 anos parada. Então, a mesma coisa. O que o Hamilton fez aqui pelo Mato Grosso, pelo Brasil, é formidável. Que ele desenvolveu uma mesa e tem a peça. Então, quando quebrar essa mesa concentradora, vai ter a peça para repor e não parar o trabalho da pessoa. E é menos capital. Por exemplo, quando as dificuldades antes dos garimpos, olha lá, a atividade de garimpo na Baixada Cubana dá certo porque tem acesso rápido a peças. Esses garimpos, esses mineradões mais afastados, o almoxarifado, o inventário de peças é enorme, porque não tem tempo. Você buscar uma peça, gastar um avião que custa quase um voo R$15, R$20 mil para buscar uma peça de R$2 mil. Você estava dizendo que na natureza nós temos hoje o mercúrio. Você teve uma experiência, qual foi a região que você visitou? Eu digo isso porque um tempo atrás, a própria Metamate, né, pegou para o setor de geologia, falou, façam uma pesquisa, pegou os estagiários, para ver o índice de mortalidade de pessoas contaminadas pelo mercúrio. Pegou no Oswaldo Cruz e uma série de locais, foi zero o resultado, ninguém falou, fulano morreu porque estava contaminado, não teve. Você teve uma experiência recente agora, né, Arthur? Sim, acaba conhecendo o Brasil todo aí. Olha, eu quero tirar o chapéu para uma cooperativa que tem lá no estado de Rondônia, que é a cooperativa Cogarima. Cogarima? Isso. Uma cooperativa muito bem controlada,
está adotando o processo de rastreabilidade do ouro. São garimpeiros que extraem ouro na região do Rio Madeira. Muito interessante. E lá em Rondônia, tem uma doutora chamada Tânia. Ela já deu algumas entrevistas e ela apresentou, eu não vou citar o nome de quem fez o estudo, mas ela comentou, eu posso depois apresentar para vocês esse estudo, que não vou lembrar de cabeça agora. Teve um estudo, que até a Cogarima ficou sabendo desse estudo, que fizeram levantamento de toda a população ribeirinha que vivem do comércio da pesca, da atividade da pesca, comem e vivem daquilo lá. Fez levantamento de quanto tem de mercúrio no sangue. E foi constatado que os níveis são até mais baixos que da civilização urbana de cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros urbanos. Ou seja, não tem essa contaminação de mercúrio igual existe esse folclore difamando a atividade garimpeira de jogar mercúrio no rio. E aí você falou também sobre minas naturais de mercúrio. Também tem um estudo que existe regiões em torno de alguns rios que se constata nível de mercúrio no próprio rio. Na natureza, né? E na própria natureza. Só tem que ver qual que é a característica desse mercúrio, se ele é igual o mercúrio que... O químico, né? O químico, em comparado com esse natural na natureza. Mas existe, sim, de mercúrio. Então, às vezes, de repente, tal universidade faz um levantamento de nível de mercúrio. Aí é assustador. Pô, peraí, vamos procurar a origem de mercúrio, de onde vem. De fato, ele foi gerado por um terceiro ou já estava lá? Quando a gente era criança, os pais falavam assim, né? Não vai lá, que lá tem homem do saco, tem o bicho. Eu acho que o mercúrio, vamos dizer, esse monstro todo em volta, né, do tema mercúrio, porque tem políticos, tem setores aí que nem quer falar. Digo isso, Arthur, porque recentemente nós tivemos aqui uma conversa com o Paulo da Goldtech, que está desenvolvendo uma tecnologia. Eu conheci o Paulo. Conheceu? Faz muitos anos, faz muito tempo. Então, ele está tentando emplacar isso, né? Tá tentando regularizar licenciamentos junto ao IBAMA, SEMA, aquela dificuldade toda no início, né? Mas a placa já está desenvolvida, já fez alguns testes, e ele falou, rapaz, eu tive em Brasília, nem atendido, ele foi. Não, sobre mercúrio ele não quer falar. E aí, um estudo verídico, né, de uma região onde tem o mercúrio na natureza, percebe-se que a população local se alimenta daqueles animais que estão ali na natureza dos peixes, né, que certamente se alimentam daquelas algas ali que tem o mercúrio e dá um índice zero praticamente. Então a gente, de repente, tem alguma coisa, tem algo mais por trás do tema mercúrio aqui no Brasil, né? É estranho, né, Nayara? Tem todo esse trabalho político, né, tentando fazer mercúrio livre, ouro sem mercúrio, tal. Por isso eu acho a importância do quê? A mineração, eu sempre falo aqui, que é uma atuação multidisciplinar, né? A gente tem várias áreas que andam em conjuntos. Então, essa parte, eu acredito que realmente seja a parte dos químicos também se unirem, né? A gente tem aqui, eu já fiz um trabalho aqui também no Conselho Regional de Química, né? Até tem várias substâncias que você precisa da autorização deles, né? Registrar a empresa lá. Então, acho que é uma pauta para o Conselho também, inclusive federal. Se apresentar, né, as pesquisas que tem, né? Porque isso aí é uma área técnica, não tem como a gente... Pô, a gente joga... O agro joga agrotóxico no e a gente come, freático, né? E a gente come isso Mudou aí. o nome, não é agrotóxico, agora é defensivo. Ativos agrícolas. Pô, bonito, defensivo. Então, agora. por que não enxergar e criar uma maneira correta de atuar com isso? Agora, realmente... E demonstrar, né? Existem muitas ONGs que acabam atuando muito forte e botando medo. Por exemplo, a verba de doação dos países europeus para combater a atividade de mineração no Brasil é bilionária, que a gente vê na notícia. Então, quando vê uma verba dessa, um recurso desse de doação, lógico que o governo brasileiro vai abraçar. Não, tá bom, manda essa grana aqui. Que nós vamos segurar eu vou ferrar esses mineradores aqui mesmo e vão exatamente. acabar com o garimpo. Aí acaba botando tudo no mesmo saco. Quem tá certo, quem tá errado. Aí quem era certinho acabou virando bandido. E quem era bandido ficou mais hediondo ainda o negócio. E contaminou quem não devia contaminar. Exatamente. E aí todo mundo paga o preço alto, né? Até porque o agronegócio, nada contra, mas ele está organizado, realmente tem investido em tecnologias. As associações, as cooperativas, a própria FAMATA, ela tem
dado publicidade para tudo que eles fazem e pensam, que é o que falta, Arthur, na mineração. Cara, o potencial da mineração é tão grande quanto ou maior que o do agro. O agro, para desenvolver, precisa da mineração. E fizeram um mapa outra vez, que mostrando o faturamento, o PIB da mineração, aí comparando de áreas territoriais que o agro ocupa e que a mineração ocupa. Não dá 1%. A mineração ocupa em relação ao que o agro ocupa. E o poder de geração de faturamento é quase igual. Quase igual. É muito próximo. E a mineração, principalmente a pequena mineração, o recurso levantado com o segmento fica lá na região, fica na localidade. É o dinheiro que os seus cooperados arrecadam e recebem ali em Livramento, eles gastam ali dentro do município. Gera empregos diretos e indiretos, né? Bom lembrar. Ainda não existe um levantamento, alguma universidade poderia fazer, e eu acho que... Até estava conversando com um pesquisador lá em São Paulo, inclusive é xará meu, Arthur também. Ele começou a fazer um levantamento de pesquisa para ver quanto é o rendimento da cadeia produtiva do ouro. Porque a arrecadação direta do ouro é muito pouca. O imposto gerador é pequeno. Mas existe um imposto direto do combustível, que é um fator principal, da energia elétrica, os insumos. Aí a própria renda da população local, que acaba gerando e que gerando consumo. Muitas cidades surgiram a partir do garimpo. Sim. Assim como muitas cidades têm surgido depois do agro. Mas o agro ele recebe o apoio, tem financiamento, tem apoio... políticas públicas, né? Então... Mas se você olhar e se tivesse um levantamento de fato de quanto é o tamanho da cadeia produtiva do garimpo, eu acho que ia surpreender muita gente. A gente tentou fazer, Arthur, nessa linha, o que se tem de ideia? Regiões tradicionais garimpeiras, primeiro, é importante, interessante, né, que tem ali um departamento mineral. Algum profissional que tenha conhecimento, que de repente a SEMA estadual capacite ali o município para ele poder fazer essa gestão, fazer todo esse trabalho ali. E essas regiões tradicionais, terem um incentivo, né? O CEFEM já faz isso, né? Eu acho que 75% do CEFEM já é repassado para essas regiões. Só que hoje, você percebe que uma região estritamente da agricultura, ela tem um potencial... Um PIB, uma renda per capita lá absurda, distribuída no município. Vamos pegar, por exemplo, o Alto Paraguai, né? A população está lá passando praticamente necessidade, né? Não tem nada, e precisa dessa política pública, precisa nos mesmos moldes que fez a agricultura familiar. Eu penso que para o artesanal teria que ter um departamento para o minerador, o garimpeiro artesanal, né, que quer garimpar, deu entrada no processo, quer tudo ali, mas ele precisa desse empurrão igual tem a agricultura de subsistência, que é a familiar, que tem uma SEAF, né, Secretaria de Agricultura Familiar. Tanto estadual quanto municipal. Né? Eu acho que é o mesmo caso. Aí a gente ia tirar da fofoca, ia fazer uma pesquisa ali, o governo ia incentivar essa pesquisa, mantê-los ali, porque onde tem um pequeno, tem o interesse do grande ali também. Eu concordo com você, porque, existem as áreas de vocação. Vamos lá. Tem muitas cidades que estão crescendo agro, mas porque a terra tem vocação para isso. Dupla aptidão, inclusive, hoje, né? Tem que ser para o boi e para a soja. Se for só soja... Mas, por exemplo, Poconé só tem vocação para pecuária, por enquanto. Os plantadores de soja ainda não descobriram a melhor maneira de ganhar dinheiro com soja ainda. Alguns se aventuraram aí, mas o custo alto, né? Não é todos que ganharam dinheiro acabaram sofrendo prejuízo porque não se adaptaram à terra ainda. Então, a vocação hoje de Poconé é pecuária. Não gera muito emprego pecuária. Um só funcionário cuida de quase 10 mil cabeças de boi. É só no dia de marcar boi ou vacinar que chama uma comitiva de gente para vacinar, mas em si um só cuida de tudo. 2 ou 3 às vezes. E na mineração, não, gera muito emprego, gera renda local. Se um dia acabasse com um garimpo em Poconé, muitas famílias iam ficar desempregadas. Peixoto já tem dupla vocação, né? Tem a mineral, que tem o agronegócio que cresceu muito. Então, eu acho que é fases. A cidade vai desenvolvendo e vai surgindo as vocações. Mas Alto Paraguai, a vocação, extração de diamante. Lá ainda não tem vocação nem da pecuária, por enquanto. Então, por que não facilitar o trabalho do garimpeiro de diamante? Exatamente. Aquela cultura. Regulariza ali, né? Complicado. A degradação, cara, olha o levantamento, até as atividades ilegais, depois de 10 anos,
você vê árvores crescendo e a mata, a natureza, olha, Deus é tão forte. Sem dúvida. Que se regenera, Regenera, e né? surge vida de novo. Você vê passarinho nascendo lá, aí virou uma poça d'água lá, um tuiuiu posando. Cara, a vida é formidável. Isso não tem. Deus é formidável com relação a isso, viu? A tudo, falar a verdade. A tudo. Deus sem nós continua Deus, né? A gente sem Deus, nada. Pedi para ele jogar um pouquinho de ouro onde eu estou pesquisando. Nara, tem algum tema que a gente aí não abordou com o Arthur? Vamos extrair tudo dele, porque a gente está pensando em montar uma mineradora que eu na área aqui. Quais são suas dicas aí para quem quer? Aonde que tem, Arthur? Olha, vamos lá, dá uma dica aí para quem quer empreender nesse ramo aí. Olha, um caminho interessante é se cooperando, sim, de fato. Porque facilita o diálogo, facilita a busca por parceiros. Então, cooperativos é muito interessante. Sabe o que eu gosto da mineração? Que umas coisas que mais me atraiu, diferente do comércio, porque a briga, a disputa, a competição, existe até a pessoa conseguir a área. As pessoas brigam por área, existe sim essa briga. Mas depois que você está minerando, você não tem mais concorrente. Então, às vezes, eu estou desenvolvendo uma maneira de trabalhar e não estou conseguindo ganhar dinheiro com isso. Eu vou lá e posso perguntar para um outro parceiro, cara, eu estou errando nisso. E é muito legal isso dos garimpeiros. Eles se unem e falam, não, cara, vem cá, usa isso, usa essa técnica. Ou ele vai lá comigo, eu adotei tal técnica, então ganhando dinheiro com isso. Então, não existe segredo de técnica de negócio que não possa ser compartilhado. Diferente do comércio. Bolo rendo de comércio. A sua estratégia... Um é inimigo do outro. Exatamente. Um descobre um jeito de ser mais rentável, ele guarda 7 chaves para ninguém descobrir porque ele sair na frente. E de vez em quando... Ou ele vai lá e denuncia um concorrente que não tem nenhum erro, mas denuncia só para ele ser paralisado e ser investigado, porque paralisa tudo e ele sobressai. Então, existe uma briga muito grande. Ou da pista falsa ainda, né? Fala, rapaz... Então, a guerra dos negócios pode ser pesada. E na mineração, não. As técnicas de trabalho, tecnologia ou de diminuição de custo são facilmente compartilhadas. Isso é formidável. Você tem alguma pretensão política, Arthur, aí de ser um representante da mineração na política mato-grossense do país? Não, mas eu apoio a Nara quer ser deputada. A doutora Nara vai ser deputada aqui. Né? Olha, eu acho que o papel social de ter atuado como presidente da cooperativa, acho que meu trabalho está acabando já. Eu quero entregar, assim, eu pretendo entregar o cargo para uma pessoa que possa... Seja empreendedor, possa ter uma visão muito mais além do que eu já fiz. Eu estou depois do Paulo, ajudei a construir algumas coisas com o Paulo. Eu acho que troco muita ideia com o Gilson, que hoje voltou a ser presidente da Cogavep, da FEComim também, está na FEComim. Então, atuar nessas áreas eu vou estar sempre à disposição. Mas às vezes, você é muito fácil de ser julgado. Quando você tem suas atividades particulares, que envolvem mineração, facilmente você é julgado, falar, o Arthur às vezes está tocando esse negócio em benefício próprio. E eu tento separar o máximo possível. O que é meu, tem nos meus... Eu recebi uma visita outro dia da Controladoria Geral da União, que é como se fosse o Ministério Público, fazendo um monte de perguntas. E aí eles bateram muito nessa tecla, perguntando, pô, mas você tem título minerário no seu nome? E tem da cooperativa? A cooperativa é sua? Eu falei, não, da cooperativa é da cooperativa. O que é meu, o que veio que é interessante para mim, eu arco o meu capital próprio. Eu tenho meus negócios pessoais. E aí assim, eu gostaria muito de evitar esse tipo de coisa. De ter meus negócios separados da cooperativa. Então, a gente percebe muito, toda vez que um presidente de cooperativa está atuante em negócios particulares, com certeza ele vai ser julgado, vai receber conversinhas. Então, eu pretendo, o quanto antes, quando surgir um novo pretendente, porque já tem 2 chapas já que ninguém tinha interesse. Então, você acaba assumindo para não ficar, para não morrer a cooperativa. Igual a Nayara falando de uma associação que foi criada, por falta de interesse, de recurso, acaba morrendo. Então, a cooperativa é a mesma coisa. Quanto tempo ainda ela é sustentada? Vou tirar o chapéu para os mantenedores da cooperativa, que até hoje não utilizam todos os recursos da cooperativa e arcam assiduamente, mantém o pagamento dos boletos para sustentar a estrutura que ela tem hoje. E você, quando trabalha hoje com a coletividade, só leva pedrada, né? É complicado, né? Por isso é tão difícil se for julgar trabalhar político. esperando reconhecimento, né? Não.
Ninguém trabalha assim, né? É isso, doutor Arthur. Eu acho que a gente tá indo pros finalmente, né, Nayara? Sim. 1h10. Passa rápido demais, né? É Que é um tema interessante, né, Arthur? Tem alguma coisa que a gente não falou? Algum tema que você quer abordar? Não, Aproveitar aí. vamos voltar a falar sobre a rastreabilidade, que é o assunto do momento? Vamos. A rastreabilidade. Está sendo desenvolvido alguns softwares que eu acho que é interessante, que é provavelmente o minerador, quando estiver recuperando o ouro, tem que ter um raio de... Esse software tem que monitorar o raio de onde está sendo extraído. Tem que ter uma margem de erro, porque às vezes onde ele leva para fazer a recuperação é diferente, tem que ter uma margem de erro para isso. Tem que ser possível tirar uma foto e mostrar que foi extraído esse ouro e o caminho dele. Mas, por exemplo, existe mineração em rio, em baixões, em filões. Em filões era o mais fácil, porque está lá o filão. Mas em baixão é muito rápido como corre esse ouro e muda a característica dele. Então, eu acho que tem que começar surgindo uma ferramenta mais branda e aos poucos vai criando, injeção aos poucos. Porque se for radical, facilmente se corre para a ilegalidade. É a mesma coisa. Você não consegue combater a ilegalidade da noite para o dia. É igual os camelôs, os vendedores ambulantes. Você pode prender todos, no outro dia vai surgir novos, porque eles precisam daquilo, eles vivem daquilo. Então tem que ter maneiras de enxergar, de regulamentar eles, e dar maneiras de não criar tanta dificuldade, e aos poucos vai levando a pessoa para a maneira correta de trabalhar, com instrução. Primeiro, no Brasil, geralmente se bate, depois ensina. Ensina primeiro. Investe em capacitação, treinamento, né? Tem aqui uma senhora que já falecida lá de Guarantã, Dona Lourdes. Ela tem uma área, não sei se ainda tem, de 100 e poucos hectares, parada há muito tempo, rica em minério. Fala, gente, nos capacite, eu quero voltar. Meu sonho é voltar a trabalhar na área. Ela faleceu. Entendeu? Me capacite. Sem realizar o sonho. Né? Então, é isso que essa comunidade, que essas pessoas que estão lá comendo desse minério, esperam, anseiam do governo, de todos os envolvidos. E a gente faz essa pergunta, Arthur, da questão política, porque eu acho que a gente precisa começar a pensar na área nisso. Hoje sabemos que tem aí a federação, como chama lá? Frente Parlamentar. Frente Parlamentar. Não tinha nada há tanto tempo atrás, né? E a gente sabe que tem muitos parlamentares que são oriundos ali da mineração, mas chegam lá no do agronegócio. Omitem, ou de repente é tão marginalizado o segmento, o ramo, que ele não quer falar que é da mineração. Às vezes o cara tem vergonha de falar garimpeiro. Vergonha? Às vezes os filhos de garimpeiro, às vezes o cara sustentou, pagou a faculdade dos filhos todos, levou o filho para medicina, os filhos têm vergonha de falar que o pai foi sustentado, o pai que era garimpeiro, como se fosse uma atividade de onda. Por causa da imagem que foi criada, né? Associando a ilegalidade quando não tem nada a ver, né? Quando você chega nos políticos, cara, ele vai falar, quantos votos eu vou ter com isso? Exatamente. Eu estou defendendo quantos votos? O número com político não é dinheiro, é voto. E de fato eles estão certos, porque o que faz ele continuar o cargo dele é os votos. Então ele quer ajudar aquele que vai manter ele lá. Dar o retorno. Lógico, existe 1000 visões aí de política, né? Mas eles... E o garimpeiro, aquele que trabalha mesmo, está no meio do mato, ele não vai parar de trabalhar para ir votar no dia da eleição. É muito raro. E tem que mudar essa consciência. Cara, para e vota naquele cara que vai ajudar a sua classe. E conscientizar os filhos de garimpeiro também. Que a atividade dele está certa, que está correta, que sustentou mudar a cultura, né? Mudar a cultura. Esse garimpo sustentável era para ser plano nacional. Eu recebo como um elogio, né? Sim. Porque, na verdade, é um projeto que foi idealizado, Arthur, com um pensamento no coletivo mesmo, né? Com base numa realidade que a Metamart tinha, mas que estava engavetado. E a gente, com toda inocência até, né? Porque muitas vezes o rio mata quem sabe nadar. A cor de mato, lá há 3 anos atrás, sem expertise na questão ambiental, tanto que eu fui fazer um mestrado no direito minerário para tentar entender minimamente aquelas palavras que o Antônio João principalmente falava, que até hoje eu não entendo muita coisa ali, é muito complexo, mas isso nasceu, todo esse interesse, e a gente, enquanto instituição do terceiro setor, que é a Cor de Mato, ligado também à parte da cultura, questão social, e agora também nessa parte ambiental, muitas vezes a gente é confrontado, você entendeu?
Para quê? Por quê? Não entendo. É difícil, é segmentado, mas é preciso alguém levantar o tema. É preciso juntar hoje as informações, as pessoas que estão no segmento e, como diz mesmo, desmistificar isso, né? Dividir o joio do trigo. Quem é bandido vai ser tratado pela polícia, né, Nayara? Quem quer trabalhar legal, o Projeto Garimpo Sustentável, a Cooper Livre, a Metamate, SEDEC, todos os órgãos, SEMA, vai ter todo um carinho com essa pessoa. E a gente já também tinha falado sobre isso, né? De promover a capacitação, inclusive junto, né? Com a própria comissão da OAB, com as áreas técnicas, né? Que a gente tem a Sheila, o Calbi. Então, assim, fazer um trabalho mesmo multidisciplinar, né? Exatamente. Porque inclusive, às vezes o que falta realmente, às vezes é a informação, né? Além da burocracia, às vezes falta a informação daquele que está lá no interiorzão, né? Hoje, mostrar que é fácil ter acesso à informação. Sim. A informação existe. Pô, tem os órgãos, a OCB tem ajudado, vários órgãos, a Metamate. Exato. A gente nem imagina, às vezes, que a Metamate pode ajudar. E ajuda. E a Metamate vem sendo conhecida da gestão do Juliano, né? Que tem feito um trabalho... Estava na beiradinha para ser extinta, né? Fiquei sabendo. E hoje está aí. E está à disposição, então precisa realmente ser provocada, né? A gente precisa hoje... precisamos levar as informações, que é o primeiro ponto, mas compartilhar conhecimentos, né? Esse trabalho que foi feito lá no Canadá, essa viagem que você foi lá, você traz muitas informações, a partir daí você consegue levantar alguns temas importantes para capacitar todo o setor. Né, Nayara? Então, hoje, a Comissão de Direito Minerário, a gente tem, eu estou participando ali, tem advogados do estado inteiro com várias realidades, com várias experiências, e é preciso utilizar, né, essa expertise de cada um ali, montar ser uníssono, né, o segmento. Você lembrou do Canadá? Andando nos guichês lá nos pubs. Nos pubzinhos. Não, que pub, não. Fala a verdade, Arthur. Eu falo depois. Não vai editar, não, hein? Aprendeu muito, né? Filosofamos muito. Filosofamos demais lá, nas noites. Bom, mas voltando, dentro da feira do PDAC, tinha várias estandes. Né? Então tinha um stand tão modesto lá, pequenininho, e a gente acabou conhecendo eles. Um japonês, e tem uma tecnologia de recuperação de concentrado de ouro sem uso de cianeto e sem mercúrio. Então a gente está começando a conversar com eles. Vamos mandar algumas amostras pela própria cooperativa. E até quero procurar a Metamate também para mandar essas amostras, que vai ter que ir lá para o Canadá, porque ele mostrou a ferramenta, mostrou funcionando, e se funcionasse, o custo ia ser baixíssimo. Olha aí. Então, se der certo... De onde que é? Que país que é? Lá no Canadá. No Canadá. Mas é uma ferramenta canadense ou é... Não, é um produto lixiviante que não é o cianeto. Tá. E a reação química é tão rápida quanto. Show de bola. Nara, é isso, né? Sim, estamos... Arthur, beleza. Caminhando. Quer falar mais sobre rastreabilidade aí? Esqueceu de alguém aí que você queria... Quero agradecer a Metamate, Juliano, pelo trabalho formidável, toda a equipe, o Francisco que está lá, o Tano João, a ANM, todas as pessoas do órgão. Eu acho que a ANM precisava ter mais gente sim, trabalhando. Sim. Conseguiram... vai sair o concurso agora, né? Conseguiram liberar, conseguiram reajustar os salários, que cada região era um salário, conseguiram uniformizar a política de salário nacional agora da ANM. Tiveram que fazer greve para isso, né? Agradecer a OCB, as outras cooperativas que estão no Mato Grosso, as cooperativas que eu conheço, lá de Rondônia, do norte do Amapá, Pará, todas estão se concentrando em desenvolver maneiras de se regularizar a atividade e desmistificar a atividade, essa cara de bandido aí que o garimpeiro tem hoje. Nara, suas considerações finais. Então, Arthur, eu quero agradecer aqui o nosso bate-papo, agradecer aqui a oportunidade que você teve aqui de compartilhar seu conhecimento com a gente, essas últimas informações aqui, que realmente foram valiosas e que a gente está sempre à disposição. Quando você quiser voltar, a comissão está à disposição, né? Exatamente. Vou trazer algumas pessoas que precisam participar do bate-papo aqui. Isso, quiser indicar nomes, inclusive você também que está nos ouvindo, nos acompanhando.
quiser indicar nomes para a gente, fica à vontade, né? Para que a gente possa... A nossa bancada está aberta. Aberta, né? isso. E é de extrema importância, Nayara, né? A gente deixar aberto realmente, porque nós precisamos trazer essas pessoas que convivem no dia a dia lá. Muitas vezes a gente está com a teoria aqui e tem uma série de soluções mirabolantes e que realmente não representa lá quem está sofrendo aquela dor lá, né, do dia a dia, né? Carregar um chassi de um motor aí no lombo das costas, né, Arthur? Muitos ainda até hoje. Muito legal. De vez em quando, algum garimpeiro me liga, Arthur, vem aqui no meu garimpo, quero mostrar um negócio pra você. Aí eu falei, mostra. Ó, desenvolvi um jeito aqui de não usar mercúrio. Aí, um equipamento de bolando até aquela cabeça dele lá. Eu falei, cara, mas isso aqui não vai dar certo, não. Mas peraí, vamos fazer então. Vira e mexe, você percebe a preocupação dele de melhorar a imagem dele. Exato, cara. É muito legal isso. Todo mundo quer trabalhar de forma legal, de forma diferente, com custo menor, dentro de novos procedimentos, novas tecnologias, né? Então tá fácil, né? Se a pessoa quer receber essa informação e nós queremos buscar e municiar essa informação, tá fácil de fazer esse... Um elogio que eu acabei não falando aqui, do garimpeiro Ney. Cara, Ney. Esse cara aí, ele modernizou muito a visão de garimpo aqui. Lógico, ele é um grande empreendedor. Mas ele trouxe muita tecnologia para os garimpeiros. Ele é um cara que teve coragem de desbravar, de trazer coisa nova, já quebrou várias vezes. Então, é um cara que hoje tá aí, muita gente vê a história dele. Acho visionário, né? O cara sofreu pra caramba, merece onde está hoje. Sem dúvida. Então, pessoal, é isso, né? A gente reitera aí o convite a todos que tenham interesse em vir participar conosco aqui do debate, da conversa. Não é uma entrevista, não é um questionamento, pelo contrário, a gente quer realmente facilitar o tema, né? É um tema complexo, até porque realmente precisa de certos conhecimentos, né? A gente não vai sair falando de coisas técnicas, né? Que precisam ser debatidos por técnicos. Mas em conversas, em contatos neste formato, eu creio que a gente também consegue aprender, consegue ensinar, que esse é o nosso objetivo. Né? Reforço aqui, né? Troca enriquecedora. Troca né? enriquecedora para nós, enquanto bancada, para quem está assistindo lá, para quem se acha o expert no tema, para quem está querendo entrar no segmento, não tem conhecimento nenhum. Qualquer coisa, pode procurar o Arthur Henrique de Melo, que tá há mais de 20 anos, né? 14 anos, vamos dizer, diretamente, né? Desde 2010. Na mineração, sim, mas por dentro do segmento aí já dá mais de... Mais de 50 anos. Vai dar mais de 20. Brincadeiras à parte. Arthur, muito obrigado, tá, por ter aceitado esse convite. A bancada está livre para você, inclusive com outros temas que você, porventura, queira trabalhar tem também. Um tema depois que eu vou falar em particular que eu acho interessante depois, mas também dá um debate grande aí. Show de bola. Se quiser... Então já fica o convite para retornar. Já fica para retornar, inclusive... Sobre a mudança da lei aí, sobre comércio de ouro, acho que é uma coisa interessante para a gente conversar. Aí eu falo uma tato com a doutora aqui. Isso, conversa com a Nayara. Outra pauta, né? Já vamos pautar isso aí, pode procurar também a Tayana, a Nayara. A gente está aberto aqui realmente para poder trabalhar esse tema e toda semana, se possível. Imposto do ouro. Imposto. Criaram aqui, então tem muita coisa para falar sobre taxa, né? A taxa do ouro aí. É isso, pessoal. Então, o podcast Garimpo Sustentável está indo para o seu final. Quero aqui agradecer a toda a estrutura da Cor de Mato, né? O Johnny Everson, o Dr. Joey, a Tayane, que está junto conosco nessa parte também aqui do podcast. A Nayara, que dividiu conosco aqui hoje a bancada, né? Hoje a titular, a anfitriã também comigo aqui, né? Eu sou da área trabalhista, conhecimento zero na parte de mineração. A Nayara domina e facilita aquilo que para nós, para mim, aprendendo ainda. Sempre, né, Nayara? Sempre. Mas muito obrigado, fico bastante agradecido. Quero aproveitar e agradecer também ao presidente Juliano Jorge, da Metamate, que não tem medido esforços para participar conosco nesse projeto Garimpo Sustentável. Principalmente junto a todas as cooperativas, a Metamate tem se colocado bem à disposição como suporte, que ela deve ser, de estar de fácil acesso, todo o seu corpo de geólogos lá da Metamate, e também a SEDEC, né? Do nosso secretário César Miranda, do doutor Paulo Leite também, que é da mineração, que está bem envolvido aí nessa parte do Estado, né? Porque a mineração é tudo, né? Tudo que você olhar hoje é mineração e a gente precisa participar desse momento que o Estado vive, a gente precisa colocar o Estado no devido ranking merecedor
estrutura física e intelectual para isso, o Estado tem e a gente, sem dúvida nenhuma, vai atingir. Arthur, muito obrigado. Estamos fechando mais um podcast Garimpo Sustentável, dessa vez falando com o Arthur Henrique de Mello, presidente da Cooper Livra de Nossa Senhora do Livramento. O pessoal já está ligando para ele aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado.